Prazer, sou Tata Carvalho. Eu era muito tímida quando eu era mais nova. Sonhadora, batalhadora, determinada. Fui para uma segunda pós-graduação, né? De consultoria de imagem e beleza. Os momentos ruins que a gente vive na vida, eles vêm para preparar a gente, porque a graça de Deus é tão grande. Bem, quem é Tata Carvalho? Prazer, sou Tata Carvalho. Eu sou nascida aqui em Pouso Alegre, nascida e criada aqui, tenho 32 anos. Vivi minha infância inteira aqui, mas na minha época de adolescência, quando eu estava na época de colegial, teve um período que eu estudei em São Paulo. Eu sempre fui muito ligada à área de artes. Então teve uma época que eu saí daqui e fui fazer, antes da minha faculdade até, né? Eu queria fazer cinema, queria fazer teatro. Daqui a pouco eu fui para São Paulo estudar cinema. E depois eu não queria abandonar papai e mamãe, né? Acabei voltando fazendo publicidade aqui. Então, minha primeira formação é publicidade e propaganda. Depois eu fui para pós fazer comunicação e marketing digitais. E depois de um bom tempo, né? Trabalhei como modelo um período. E aí fui fazer minha segunda pós-graduação em consultoria de imagem e beleza. Que até é uma coisa interessante de falar, porque a maioria das pessoas acha que consultoria de imagem é a área de moda, né? Mas na verdade é a área de comunicação. Tanto que uma das... Para fazer a pós de consultoria de imagem, uma dos pré-requisitos é ser a área de comunicação. É uma área, né? Moda é uma ferramenta que a gente tem dentro da área, mas é a área de comunicação. Então, minha formação de base é publicidade e propaganda, mas depois eu venho com a minha pós em comunicação e marketing digitais e depois, agora, né, concluindo há pouco tempo, a consultoria de imagem e beleza. Fiz teatro durante muitos anos. Na verdade, quando era criança, minha época de colégio, eu tinha um grupo de teatro, né? A gente rodava fazendo teatro, e a nossa área era mais a área de comédia, né? E a gente apresentava muito para a escola. E o nosso sonho naquela época de adolescência, todo mundo falava que ia pra Malhação, ia fazer Malhação, que a gente ia ter um ônibus, que ia estar estampado a foto da nossa turma lá. E aí depois disso, foi quando eu fui para São Paulo estudar cinema. Aí eu fiz edição para cinema, queria muito ter feito área de atuação, mas aí acabou que eu voltei, que aí deu minha época de escolher para que curso realmente eu ia, né, da área da graduação. E aí eu fui para a área de publicidade, que era uma área que tinha matérias que estavam dentro de coisas assim, que tinha rádio e TV, tinha a área de teatro também, que era uma área que eu gostava muito, só que eu naquela insegurança de, poxa, mas vou embora, eu era muito novinha, acabei ficando na área de publicidade, que foi uma área que eu gostei, querendo ou não, uma área que todo mundo que tem negócio próprio acaba tendo que ter uma base, uma noção sobre isso, né? Ou você contrata uma agência ou algo, pelo menos uma noção básica do negócio você tem que ter. Então eu nunca quis trabalhar em agência de publicidade, eu só fui para a área de publicidade e propaganda porque eu queria algo que tivesse as artes dentro. E quando eu vi cinema, quando eu vi teatro, quando eu vi TV lá dentro, eu falei, pode ser parecido. É bom que eu consigo ver dentro de sentir um pouco o que seria se eu fosse fazer algo assim. Então aí vivi um pouquinho dessas matérias dentro da faculdade, acabou que depois eu gostei do curso, mas eu nunca tive vontade de trabalhar em agência. Eu sempre tive sonho de ter meu negócio próprio. Minha família, meus pais têm empresa, tem tios que têm, então assim, eu acho que já... E quando eu era novinha, olha uma história doida, porque eu falo que a gente pode até tentar fugir, mas o empreendedorismo não pode, né? Eu adorava desenhar. Então, eu lembro que eu criei uns cartõezinhos, desenhava uns cartãozinhos, e uns cartãozinhos diferentes, sabe? Não era só o papel assim, tinha dobradura, tinha todo um ziriguidum diferente lá. E eu levava pro colégio para vender, cobrava 25 centavos nos meus cartõezinhos. E vendia, foi assim, acho que minha área de empreendedora começou ali.
Então, eu nunca quis trabalhar em agência, mas negócio próprio é uma coisa que eu sempre quis ter. Eu vou te falar uma coisa, eu falo que da minha família inteira, acho que eu sempre fui a filha, a irmã, a sobrinha mais contida. Eu era muito tímida quando eu era mais nova. Quem me vê hoje falando, cara na câmera, depois fazer teatro. A primeira vez que eu subi num palco, minha mãe foi assistir uma apresentação minha e meus pais falaram: Ah, ela não vai. Quando eles me viram, eles falaram que, assim, era outra pessoa. E de fato, quando eu subia no palco, toda vez aquele gelo na barriga, mas eu esquecia, ali não era a Tata mais, era um personagem que tava ali. Então, eu sempre fui muito tímida. E eu não sei o que aconteceu, deu virar o que eu virei hoje, de gostar de área de artes, da área de música, se bem que assim, até para cantar no começo, quando eu comecei a cantar, nossa, para eu ensaiar, as pessoas que às vezes iam me acompanhar, dava. Comecei não, até hoje. O meu negócio com música, eu canto na igreja, eu falo que eu canto para servir a Deus. Não sou cantora, mas meu negócio, meu propósito é com Deus. E aí era assim, vai, Tata. Cara, a voz não saía, não vinha. E aí ia cantar aquele negocinho, cantava, bota a voz pra fora. Gente, eu não consigo. Apresentação de música, nossa senhora, era terrível. Então assim, eu sempre sempre fui muito tímida, mais quieta. Gente, aí foi outra coisa que, de novo, eu sempre fui muito tímida. E eu lembro que quando eu era mais nova, sempre tinha gente me chamando pra fazer desfile. Nossa, se tivesse um buraco, eu enfiava a cabeça. Nunca quis, nunca. Sempre tive muita vergonha. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu fiz nesse sentido, acho que foi um concurso. Lembra daquela balinha de tic-tac? Foi um concurso do tic-tac que teve aqui. E aí foi o meu primeiro desfile. Depois disso, o pessoal começou a ver. Depois eu fiz alguns trabalhos, comecei a fazer alguns catálogos aqui mesmo. O pessoal foi vendo e aí acabei fazendo algumas coisas para fora. Mas eu nunca tive, assim, eu fui mais modelo comercial. Eu nunca tive. Meu sonho era ter a altura que meu irmão tem, né? Porque lá eu falo que nasceu um pra cada. A minha mãe já é mais alta, meu pai já é mais da turma dos mais baixinhos, né? Eu puxei mais pra família do meu pai. Então, aí meu irmão que deu sorte, né? O que eu queria fazer, meu irmão acabou fazendo. Aí meu irmão foi pro exterior, passou temporada fora, passarela mesmo, né? Mas começou muito no supetão. Também era uma coisa que eu não esperava, não era uma coisa que eu queria, morri de vergonha. Mas de um desfile me chamaram para um catálogo, e aí acho que o pessoal foi vendo, quando vê. Eu tava fazendo um monte de coisa, fazendo trabalho para fora. Mas sabe quando você sente que não é aquilo? Naquela época, novinha, poxa, legal, mas não era o que eu queria pra minha vida. Inclusive, há um tempo atrás eu fui, acho que foi no Serra Sul, que tava tendo um desfile. E aí eu fui com uma amiga minha. Aí eu falei assim, amiga do céu. E ela também já falou, nós já passamos por isso, cara, uma coisa que assim, não me vejo em nada nisso. Esse tempo atrás até me perguntaram, você não quer modelar de novo? Eu falei, não, obrigada. Hoje em dia é uma coisa que não tem nada a ver comigo. É isso, foi muito, como se diz, foram alguns anos, mas foi relativamente rápido, porque era uma coisa que, se você me perguntasse se eu preferia ser atriz ou modelo, com certeza eu acho que eu ia mais para a área de interpretação do que a área de modelo. Mas, querendo ou não, isso me ajudou muito no meu trabalho hoje. Eu falo que antes eu trabalhava com a moda na frente das câmeras. Hoje, querendo ou não, é uma ferramenta que eu trago para trabalhar atrás, né?
Então, me ajudou bastante a ter um olhar diferente para o que eu trabalho hoje. Como eu disse, né? Nunca imaginei que eu fosse para a área de publicidade e propaganda, né? Mas por ser muito nova e ainda não ter certeza, e essa área de artes ser uma área que eu gostava muito, o que eu queria mesmo era ter feito cinema, né? Como faculdade. Só que na época também eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso depois? Morando numa cidade pequena, embora a gente esteja do lado de São Paulo, né? Que é onde acontece muita coisa. O que eu vou fazer com isso? E aí acabou que conheci, né, a área de publicidade e propaganda. E engraçado que eu fiquei conhecendo o curso de publicidade e propaganda num curta-metragem que eu fui fazer, que eu já tinha feito um curso, foi um curso de um ano mais ou menos que eu fiz, então foi um curso bem intenso, só não era de graduação, mas tinha super me encontrado ali, já estava decidida, preparando meu psicológico, né, naquela coisa, poxa, vou, não vou, não vou para São Paulo. E aí acabei indo para estudar. E aí de um trabalho do curso que eu estava fazendo, foi um curta-metragem que a gente foi gravar. E aí uma das pessoas dos colegas que estavam lá, que entraram para fazer o curso, eu acho que estava no primeiro ano de publicidade e propaganda. E aí ele falou, teve alguma cena que a gente foi gravar e ele falou alguma coisa. Eu falei, mas você tem noção disso? Ele, a gente tem aula disso na faculdade. Eu falei, mas você faz curso do quê? De publicidade e propaganda. Eu falei, caramba, mas tem matéria disso? Ele falou, tem matéria de teatro. Eu não lembro eu acho que era TV, que é alguma coisa na época que se encaixava dentro da área do cinema também. Eu falei, caramba, então talvez esteja uma possibilidade de eu fazer algo que eu goste sem precisar ir embora daqui. Porque eu sou extremamente família. Então, lá em casa, enquanto meu irmão já é mais solto, eu sempre tive muito junto com os meus pais. E eu não queria ir embora e largar eles aqui, né? E aí vi na publicidade e propaganda, né, a opção de fazer essa substituição. E aí entrei para o curso de publicidade e propaganda. Depois, pensando também na pós que eu queria fazer, fui para a área de comunicação e marketing e mídias digitais, que quando eu formei era uma coisa que estava começando, né, a dar um boom. E depois disso, eu acho que eu fiquei uns dois anos parada, porque eu trabalhava com os meus pais. Mas eu cuidava da parte de setor fiscal. Parte de tirar nota fiscal. Nossa, essas coisas pra mim. Eu ficar ali enfiada dentro do escritório. Porque quem gosta de artes, mexendo com fiscal, a conta não fecha. Não fechava muito, sabe? E aí eu queria fazer alguma coisa na área. E aí acabou que depois eu tava pra casar e dei uma segurada, fui cuidar de casamento, de apartamento. E aí rolou toda uma situação que eu acabei terminando. E aí falei, agora eu vou embora para São Paulo, vou estudar, quero caçar alguma coisa para eu fazer só para eu esquecer tudo que aconteceu aqui nesse momento. Então, quando eu conheci consultoria de imagem, eu não conheci. Que legal, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu só queria sair daqui. Queria alguma coisa que fosse dentro de coisas que eu gostava. A área de moda, na época, né? Eu trabalhava como modelo, então era coisas que eu já estava acostumada. Achei que fosse algo específico da área de moda. Quando eu li a grade do curso, eu falei, parece ser legal. Vou embora. Tchau. E fui para estudar. Ao longo do curso eu acabei me apaixonando no negócio. Falei, gente, acho que eu me encontrei. Porque época de faculdade eu era aquela aluna chata que ficava todo final de aula com todos os professores conversando para saber das matérias, para saber como é que era, para saber se eu me encaixava dentro de alguma área da publicidade. Porque tudo que eu via eu falava, caramba, criação, não vou trabalhar na área de criação.
agência. Não vou pra agência, vou trabalhar com o quê? Com atendimento. Porque o que eu sei fazer? Eu gosto de gente. Eu gosto de tratar as pessoas bem, mas o que eu vou fazer com isso? O cara que dá pra mim dentro da publicidade, eu vou para de atendimento, então. E aí foi quando eu me encontrei, assim, falei, caramba, acho que é isso. E aí depois veio aquele negócio, né? Nossa, o que eu vou fazer com isso em Pouso Alegre? Nem eu conhecia, não sabia o que era. Fui assim, de supetão e acabei apaixonando. Quando eu fui voltar oficialmente para Pouso Alegre, no sentido de o que eu vou fazer com isso que eu tenho agora, falei, agora, vou ser blogueira. Tinha várias meninas que já trabalhavam como blogueiras aqui. Eu falei, gente, mas eu não quero ser só mais uma, eu quero um negócio diferente. Eu nunca gostei ser igual a todo mundo, eu sempre quis um negócio diferente. E aí fiquei matutando, caramba, o que eu vou fazer com isso? Aí me veio todas as dificuldades que eu tinha passado dentro do meu casamento, que eu não conseguia escolher meu vestido direito, passei tempo pra caramba tentando pensar todos os vestidos, os primeiros que eu olhava, nada gostava, passei 2 anos, falei, gente, quer saber, dá pra eu adaptar isso, levar o negócio pra solucionar problemas, dificuldades que as pessoas também podem ter. E aí foi onde eu resolvi abrir o escritório. E aí depois fui me aprofundando mais. Então, já o meu escritório, quando ele nasceu voltado para a área de noivas, né? Era consultoria de imagem estilo para noivas. Veio pandemia, logo em seguida acabou que o casamento acabou. E eu fui me aprimorando na área do profissional e pessoal. E aí hoje o escritório é mais voltado para isso. Aí eu fui para uma segunda pós-graduação, né? De consultoria de imagem e beleza. E de formação de graduação é isso, mas assim, se eu for falar em questão de cursos, aí uma pancada de cursos aqui. Eu tenho um problema seríssimo com sono. Assim, já fui para vários médicos, inclusive, já passei com neuro, com endócrino, com até cardio. Uma vez eu tava na academia e assim, eu vivia com o braço roxo. A minha personal até fala, Tata do céu, cada vez que chegava eu falava, isso aqui é você que deixou isso aqui, porque sempre que a minha frequência subia, que eu tava num estado de estresse muito grande, eu desligava. Então, teve uma vez que ela até me botou com as pernas pra cima lá na salinha de avaliação, porque subiu e eu falei, gente, agora eu fui, dei de desmontar. Então, assim, eu sinto que principalmente quando eu tô muito sobrecarregada, sempre vem isso de eu dar uma desligada. E aí, hoje eu tomo remédio pra isso, pra conseguir ficar ligada. Mas você tira o meu remédio também. Tanto que histórias que o povo vive falando pra mim, tá, do céu, eu não aguento assim, cara, como que você consegue? Eu vou no mercado. Eu paro pra dormir, você vê meus stories. Se quem encontra comigo no Baronesa pode ter certeza que antes de eu descer, eu tirei 15, 20 minutos de cochilo ali dentro do carro. Eu não consigo descer no mercado lá no Baronesa se eu não tirar um cochilo antes. Eu não sei o que tem. Eu falo, gente, eu acho que a hora que eu passo naquela catraca, sei lá como chama aquele negócio lá, gente, deve cair um pozinho de sonífero ali, porque não é possível. São Paulo. Minha mãe que ficava maluca comigo, meus pais ficavam doidos, porque eu pegava estrada toda semana, né? Então teve uma época que eu tava morando aqui e lá. E aí era 2, 3 vezes aqui em São Paulo, gente, até a porta de São Paulo. Você gasta o quê? 2 horas e 15 minutos, praticamente. E eu parava na rodovia pra cochilar, porque senão eu não aguentava chegar. E aí, numa dessas, teve uma vez que eu tava assim, no meu limite, do limite, do limite. E eu falo pra caramba, né? Aí cheguei aqui, tô explicando o negócio pra cliente, falando com a cliente. Quando eu vi que meu olho foi pesando, pesando, pesando. Cara, eu apaguei falando com a cliente, não cheguei a desmontar. Mas eu senti que eu fui pra Nárnia, dei uma respirada, parei olhando pra cara da cliente. E eu não voltava. Aí eu falei, nossa senhora, mas desculpa. Eu não sei o que eu tava falando.
Onde que eu parei? E aí a cliente que voltou ao meu raciocínio, assim, é cômico, mas é triste, porque é uma coisa que me atrapalha muito. Hoje, se você tira o meu remédio, eu não sobrevivo. Mas esse meu probleminha com sono é meio complicado. Agora, pensa na minha vergonha, né? Cochilar, você tá atendendo cliente, de repente, volta. Sim, desde que se tenha pele, olho, sobrancelha, cabelo, todo mundo pode. Porque isso está ligado à questão do nosso subtom de pele. Então, já percebeu que às vezes tem cor que você coloca, você fala assim, nossa, eu não gosto de amarelo. Amarelo, pra mim, é uma cor que eu não uso. Por que você não usa amarelo? Na verdade, porque tem características naquele tom, naquele determinado tom de amarelo, que não batem com as suas características naturais. Porque dentro de coloração pessoal, o que a gente trabalha? Harmonia, né? De você fazer uma repetição do que você já tem de natural aqui na sua pele e replicar essa informação dentro das cores que você usa. Então, cor de cabelo, cor de acessório, armação de óculos, tudo que tiver cor, que estiver próximo ao seu rosto, vai interferir nisso. Então, qualquer pessoa pode, independente de homem, mulher, criança, todo mundo pode. Isso está relacionado às características que a sua pele tem. Nossa Senhora! Meus dias estão precisando de férias. Porque assim, eu falo que eu não respiro, né? Minha vida é uma loucura, ligada no. Já não sei nem que potência é mais, porque eu não paro um minuto. Então, eu tenho a minha rotina, inclusive é uma coisa que eu tive que acrescentar, porque senão eu já tava num estado que eu tava perdendo minha saúde, né? Trabalho, 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 trabalho. A gente sabe que todo início você precisa dar um gás maior, né? E eu cheguei numa fase que eu tava esquecendo de mim. Então, até eu sempre fui muito ativa em questão de academia, sempre treinei. E aí, quando veio o escritório, até o negócio começar a funcionar, as pessoas conhecerem, esqueci de mim. A minha mãe falava assim: você não vai vir para casa mais? Já montou seu guarda-roupa no escritório? Porque eu praticamente não voltava para casa, né? Então, hoje eu tenho a minha rotina de treinos, né? 6 horas da manhã já caio da cama, dentro da academia. Depois eu venho pro escritório, muitas vezes eu não tenho nem hora para sair, porque eu falo que a minha o meu principal aqui é atender bem os meus clientes. Então, eu não determino tempo para cliente. Normalmente eu marco uma cliente de manhã e uma cliente à tarde. E aí, precisou de mim, que é tirar dúvida, a gente vai estendendo. Então, minha rotina é bem punk. Graças a Deus, hoje eu já tenho uma estrutura melhor, questão de... Eu estou mais focada em Pouso Alegre. Antes eu estava mais Pouso Alegre e São Paulo. Hoje eu estou mais aqui. Porém, tenho planos me esperando lá fora, né? Então eu falo que esse fim de ano eu tô encerrando, colocando a casa em ordem, literalmente, para, se Deus quiser, no começo do ano que vem já começar aí com esses planos que estão me esperando para rodar lá. Mas é punk o negócio. Lá em casa todo mundo gosta de música, né? Então, assim, meu avô, minha mãe, meu irmão já cantou, já gravou CD. Eu acho que isso veio muito de berço também, né? Então, mais uma vez, eu sempre fui mega tímida. Não sei como é que eu fui parar literalmente nisso. Hoje eu me solto mais, mas até chegar aqui, vamos botar aí, um ano atrás, ainda era muito difícil para mim. Não sou cantora profissional. Canto na igreja, o que eu canto é para servir a Deus. Mas eu comecei no quando novinha, aquela história de pai, vamos fazer conservatório. Entrei no conservatório, eu devia ter uns
Ai, devia ter uns 10, 11 anos. Eu acompanhava a minha mãe, antes disso, né? Acompanhava a minha mãe, que minha mãe fazia canto. Então, minha mãe sempre me levava. E acabou que eu cresci nesse meio também de ver a minha mãe indo para as aulas, né? Ficava lá brincando, né? Enquanto ela fazia aula. E aí depois eu entrei para fazer. Meu sonho era fazer teclado. Aí não tinha vaga, me chamaram para fazer guitarra. Entrei para fazer guitarra. Olha para mim fazendo guitarra, que nada a ver. E aí depois apareceu, né? A vaga para teclado, então eu estudei teclado durante 8 anos. Na verdade, meu sonho mesmo era piano. Sempre tive, eu falo que um dia eu vou ter um piano de cauda na sala da minha casa, com o pé direito de sei lá quantos metros, altíssimo, uma janela de vidro, uma cortina esvoaçante, meu piano lindo, maravilhoso ali. Mas depois fui fazer teclado, fiz artes plásticas, e aí a minha mãe tinha um coralzinho na igreja, coral das crianças. E um dia ela me chamou pra ajudar ela. Falei, mãe, pra quê? Ela, pra você tocar teclado. Falei, mas eu não toco teclado para tocar assim. Acabou que de tanto ela falar, eu acabei indo. Toquei algumas vezes com ela, mas eu sempre tive vergonha, então eu falei, não me chama de novo, que eu não vou voltar. E aí depois eu comecei a cantar de tanto me chamar também, vamos me ajudar a cantar na missa, vamos me ajudar a cantar na missa. Depois eu tive um ex-namorado que cantava também, acabou que cheguei a cantar algumas vezes em shows que eles fizeram, que meu pai ajudava, né, ele tinha uma dupla, e aí como meu pai ajudava, vamos, fiz algumas participações. E depois, mas eu assumi o negócio mesmo, foi quando eu fiz um retiro da igreja para jovens. E eu sempre tive sonho de trabalhar com jovens e pregar. E eu não sei porque a área da música era uma área que me chamava bastante. E aí, depois que eu fiz esse retiro, me convidaram para coordenar a parte de música dos jovens. E aí foi que o negócio andou mesmo. Então, depois disso que eu assumi lá e foi sendo cada vez mais constante. Mas mesmo assim, timidaça, né? E aí, depois eu tive um outro namorado que também tocava e que, inclusive, me ajudava muito nessa parte com os jovens na igreja. E acabou que quando a gente separou, eu falei, caramba, e agora? Tô com um negócio pra cuidar que ainda não tem ninguém, eu tinha intimidade, e agora? E aí entrou uma outra pessoa pra me ajudar e eu falei, agora tem que ir, agora você se vira que você realmente tá à frente e bota a cara e vai. E aí eu falo que quando você entrega pro Espírito Santo, ele trabalha também, né? Então hoje eu acho que é mais ele que conduz essa parte. E eu sou suspeita pra falar, porque eu já tenho um pouco de vergonha ainda. Tenho. Se eu tiver num ambiente que não é meu, me chamar pra cantar, eu não vou. Mas se tiver pessoas ali que ok, tem mais intimidade, beleza. Mas hoje é mais natural pra mim, porque é uma coisa que eu faço com muita frequência, né? Desde que eu assumi com gosto isso, falar assim, não, beleza, agora eu vou. Eu falei, ó, Senhor, eu vou. Mas o Senhor vai na frente, eu vou atrás na rabeta e é pra te ajudar, é pra te levar para as pessoas. Então, acho que Deus me jogou o propósito lá atrás pra levar ele hoje, né? Veio da minha mãe e hoje acabou sendo um negócio que é totalmente pra ele. Meus maiores sonhos, eu sempre tive sonho de ter meu negócio próprio. Acho que assim, esse foi o meu principal. Nunca me imaginei trabalhando para outras pessoas. Eu sempre quis trabalhar para mim, mas ajudando outras pessoas. Na minha época quando foi para escolher faculdade, meu pai às vezes cutucava,
você não gosta de medicina? Por que você não gosta de medicina? Pai, não, assim, hospital, essas coisas pra mim é uma coisa que não... E eu sempre ficava matutando, como é que eu posso ajudar as pessoas? O que eu sei fazer? E eu achava que eu não sabia fazer nada. Pra mim, eu sabia tratar as pessoas bem, só isso. Eu tenho prazer nisso. Então, acho que já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu falo que tudo foi propósito de Deus desenhado para chegar onde eu cheguei. Tem coisas que talvez tivessem acontecido da forma como estavam caminhando, talvez isso aqui nunca existisse. E foi por uma história de uma dor minha, de um sofrimento que eu tive, que é aquela coisa, Deus não age no conforto, Deus age no desconforto. E foi nesse desconforto que ele me levou para fora, me fez entender quem eu era de verdade, porque eu sempre vivi por outras pessoas, eu nunca vivi por mim. E aí foi quando eu realmente comecei a olhar para mim e eu falei, gente, eu tava num momento que eu tava com uma depressão. Você olhava para mim na época, eu fazia foto para uma loja aqui esse tempo atrás, ela até falou assim, Tata do céu, se olhasse tuas fotos naquela época, não é a mesma pessoa. Teu brilho tava assim, e eu tava pele e osso. Então, assim, depois daquilo, aquilo foi um momento que serviu para eu me reerguer, para eu cuidar de mim, e a partir daquilo eu senti que eu poderia cuidar de outras pessoas. Eu falo que eu não preciso ser médica para cuidar de outras pessoas, né? Eu não preciso estar na área da saúde. Mas hoje eu cuido do interno das pessoas que reflete aqui fora. E assim, você chegar no final de uma consultoria, já tive clientes que saíram daqui chorando, de falar assim, Tata, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu passei por um momento que eu não conseguia me olhar no espelho. E hoje eu me olho, eu me sinto a pessoa mais maravilhosa da vida. Então, às vezes eu brinco que no meu Instagram do escritório, eu tenho mania de falar, bom dia, maravilhosas e maravilhosos. Mas não é um maravilhosa e um maravilhoso ao léu, solto. É porque quando eu falo de maravilhosa, como eu quero que cada pessoa que entre no meu escritório saia daqui. Então eu quero que ela saia daqui, que ele saia daqui se sentindo maravilhosa, se sentindo maravilhoso. Então, para mim, acho que a maior realização minha, lógico, primeiramente foi ter tido a oportunidade, né, desse presente que Deus me deu, mas é quando cada cliente sai daqui, você sai com um sorriso no rosto e fala assim, nossa, não consigo explicar o que foi viver o que eu vivi aqui dentro. Tem clientes que às vezes me mandam mensagem, nossa, Tata, que saudade, quando você tava no sofazinho aí com você. Então isso para mim não tem preço. Eu sempre quis ajudar pessoas e hoje eu ajudo de uma forma que é aquilo que eu sabia fazer. Hoje eu trato as pessoas bem associada a isso. E uma coisa que para mim eu falo que é um propósito de vida. Levar Deus para as pessoas. Então, seja num cuidado, num carinho, eu sempre arrumo uma brecha dentro do meu trabalho, de cada atendimento, para poder colocar Deus para qualquer pessoa que entre aqui. Então, eu acho que isso, para mim, é uma das maiores realizações que eu tenho. Tenho sonhos grandes, é o que eu disse, estou com um projeto em São Paulo também, me esperando. Mas eu acho que Deus ainda tá, assim, Tata, peraí rapidinho, que deixa... Conversa comigo aqui ainda, já que você vai. Então, eu acho que poder levar ele no carinho, no cuidado com cada pessoa, para mim, já é uma realização, assim, muito grande. O que faz a Tata feliz? Ver o outro feliz. O que eu disse, cada vez que eu dou um abraço, que eu dou um sorriso, que eu dou uma palavra, e você vê isso de volta das outras pessoas, acho que essa é a maior felicidade da minha vida, é ver as outras pessoas bem. Tanto que assim, nossa, quantas vezes já me anulei pelo outro. Hoje eu trato isso de uma forma diferente, porque não é eu me anular pelo outro, mas saber do meu valor e mostrar para o outro o valor que o outro tem, independente do que seja. Então, assim, parece clichê, mas, gente, para mim é o que me faz feliz. É eu estar bem com a minha família, com os meus amigos,
e ver que essas pessoas que eu amo, que eu gosto, que estão próximas a mim, estão felizes. Parece clichê, mas pra mim é o que me deixa feliz. Cara, eu acho que toda a minha vida gira muito em torno da presença de Deus em tudo que eu vou fazer. Então, se eu fosse falar algo para as pessoas hoje, eu nunca perder a fé em nada. E sempre entregar tudo o que for fazer para Deus. Porque mesmo nos momentos que a gente acha que a gente tá lá no chão, no fundo do poço, acabou tudo, eu sou prova viva de que às vezes o deserto serve para vir algo muito melhor. Só que às vezes a gente fala, caramba, não, Deus esqueceu de mim. Não. Às vezes momentos ruins que a gente vive na vida, eles vêm para preparar a gente. Falar que a graça de Deus é tão grande que se a gente não estiver preparado, a gente perde, né? Então, assim, que as pessoas nunca percam a fé e que Deus seja sempre o centro, o início, o meio, o fim de tudo. Eu acho que é isso. Sonhadora, batalhadora, determinada. Minha base. Minha maior inspiração. O que me move. Essencial. O meu propósito. Tudo. Aí é um tudo ainda maior, né? É o inexplicável. Não consigo nem mensurar. Não tem. É o inexplicável. Principalmente na minha vida. Por tudo que já aconteceu, por tudo que ele fez. E me trazer até onde eu cheguei hoje. Não tem explicação. É só por ele. Inexplicável. Prazer, Santa Carvalho. Eu era muito tímida quando eu era mais nova. Sonhadora, batalhadora, determinada. Fui para uma segunda pós-graduação, né? Dei consultoria de imagem e beleza. Momentos ruins que a gente vive na vida, eles vêm para preparar a gente. Porque a graça de Deus é tão grande